Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Alexandre Hugo e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a questão de número 3 do ENAD de 2017, que trata sobre tarifação de energia. A questão de número 3, ela fala sobre as bandeiras tarifárias e como a gente deve aplicar elas no cálculo do consumo de energia. O sistema de tarifação de energia elétrica funciona com base em três bandeiras. Na bandeira verde, as condições de geração de energia são favoráveis e a tarifa não sofre acréscimo. Na bandeira amarela, a tarifa sofre acréscimo de 2 centavos para cada quilowatt-hora consumido. E na bandeira vermelha, condições de maior custo de geração de energia, a tarifa sofre acréscimo de 0,035 reais para cada quilowatt-hora consumido. Assim, para saber o quanto se gasta com o consumo de energia de cada aparelho, basta multiplicar o consumo em quilowatt-hora do aparelho pela tarifa em questão. Então, a própria questão já nos direciona um pouco para como nós devemos resolver, né, o problema. E aí, segue a questão apresentando uma tabela. Na tabela a seguir, são apresentadas a potência e o tempo de uso diário de alguns aparelhos eletroeletrônicos usuais em residências. E aí ele fala aqui do carregador de celular, do chuveiro elétrico, de 3.500 watts, do de 5.500, a lâmpada de LED, a fluorescente, a incandescente, o modem, né, quando ele fica em stand-by, o modem quando está em uso, e ele nos dá a potência individual de cada aparelho desse, né, e o tempo de uso. Tá? O tempo de uso aqui, ele é diário, a gente tem que observar isso no nosso cálculo. E o consumo é obtido fazendo, então, o tempo de uso diário multiplicado pela potência. O enunciado segue, então, nos trazendo algumas afirmativas. Considerando as informações do texto, os dados apresentados na tabela, uma tarifa de 50 centavos por quilowatt-hora em bandeira verde, em um mês de 30 dias, avalie as afirmações a seguir. Afirmação 1. Em bandeira amarela, o valor mensal da tarifa de energia elétrica para um chuveiro de 3.500 watts seria de R$ 1,05 e de R$ 1,65 para um chuveiro de 5.500 watts. Afirmativa 2. Deixar um carregador de celular e um modem de internet em stand-by conectados na rede de energia durante 24 horas representa um gasto mensal de R$ 5,40 na tarifa de energia elétrica em bandeira verde e de R$ 5,78 em bandeira amarela. Afirmativa 3. Em bandeira verde, o consumidor gastaria mensalmente R$ 3,90 a mais na tarifa de energia elétrica em relação a cada lâmpada incandescente usada no lugar de uma lâmpada LED. O enunciado, então, nos traz 5 alternativas, onde a alternativa de letra A diz que apenas a afirmativa 2 está certa, a B diz que a 3 está certa, a C diz que a 1 e a 2 apenas estão certas, a D diz que a 1 e a 3 está certa, e a E, a 1, a 2 e a 3. Então, a minha sugestão para começar a resolver qualquer questão do ENAD é ler atentamente todo o enunciado. Os enunciados das questões do ENAD tipicamente são bastante longos, então é fácil, né, a gente acabar perdendo, se passando em alguma informação. E ler também as afirmativas, né? É importante que a gente faça isso, porque na própria leitura da afirmativa é capaz a gente já conseguir descartar alguma informação que não seja correta. Após a gente ter feito essa leitura, né, a gente vai então para o passo 2, tá? Que vai repetir várias vezes o passo 2 e o próximo passo que será o 3, né? Vou repetir várias vezes para cada uma das afirmativas. Então, lá para a afirmativa 1, ele diz, né, que em bandeira amarela o valor mensal da tarifa de energia para o chuveiro de 3.500 é de R$ 1,05 e de R$ 1,65 para o chuveiro de 5.500. Sem fazer nenhum cálculo, a gente já percebe que esses valores são bastante baixos, né? E já nos leva a uma certa suspeita. Mas, né, a gente deve fazer o cálculo
E fazendo isso, né, como é que nós vamos calcular? A gente vai pegar o consumo diário, vai multiplicar por 30 dias, conforme anunciado, que diz que um mês tem os 30 dias, né? O consumo diário, ele é do chuveiro de 3.500, de 1,75 kWh, vezes 30 dias, dá 52,5 kWh. O custo de energia vai ser, então, esse consumo vezes a tarifa de 50 centavos, que foi apresentado aqui, o que nos resulta, então, em um custo mensal de energia para o chuveiro elétrico de R$ 26,25. Para o chuveiro de 5.500, nós vamos repetir o mesmo procedimento e vamos chegar num consumo de R$ 33,75. Olhando já esses valores, né, numa condição em que a gente não aplica nenhum acréscimo, ou seja, estamos trabalhando com bandeira verde, nós já percebemos, né, que são muito superiores aos denunciados com uma condição que seria pior, né, de bandeira amarela. Então, nesse ponto a gente já poderia descartar a alternativa A, mas a gente vai continuar o cálculo, né, considerando então a bandeira amarela. Para a bandeira amarela, nós vamos acrescentar 2 centavos para cada quilowatt-hora consumido, de acordo com, de novo, né, o nosso enunciado, que diz aqui, ó, sofre um acréscimo de 2 centavos para cada quilowatt-hora consumido. No caso do chuveiro de 3.500 watts, fazendo então o consumo mensal, né, 52,5 kWh por 2 centavos por kWh, resulta em R$ 1,05 de acréscimo. Eu vou somar esse R$ 1,05 de acréscimo no custo da energia do chuveiro de 3.500 watts, que eu já calculei antes, o que me dá R$ 27,30. E no caso do chuveiro de 5.500, o custo me dá R$ 35,10 quando eu estou operando em bandeira amarela. Então, nós percebemos aqui que, de fato, né, a afirmativa 1 está errada. Vamos agora analisar a afirmativa 2. Deixar o carregador de celular e o modem de internet em stand-by conectados na rede de energia durante 24 horas representa um gasto mensal de R$ 5,40 na tarifa de energia em bandeira verde e R$ 5,78 na bandeira amarela. Vamos fazer de novo, né, o passo 2, que é de calcular o consumo e custo de energia sem aplicação de bandeiras, ou seja, né, em bandeira verde. Então, somando o consumo do modem e do carregador de celular, nós temos por 30 dias, nós temos um consumo de 10,8 kWh, que vezes a tarifa de energia me dá um custo de R$ 5,40. No passo 3, então, nós vamos aplicar as bandeiras. Em bandeira verde, não existe o aumento, né, do custo de energia. Então, a gente continua com R$ 5,40. Em bandeira amarela, nós vamos aumentar 2 centavos por quilowatt-hora, o que me representa um acréscimo de 22 centavos. E resulta, portanto, né, num custo de R$ 5,62. Nós vamos olhar de novo lá a afirmativa e vamos ver que o gasto de R$ 5,40 em bandeira verde está correto, porém o gasto de R$ 5,78 não está correto, está a mais, né? É maior do que nós calculamos. Uma curiosidade, se vocês aplicarem a bandeira vermelha com os dados do enunciado, vocês vão chegar nesse custo de 5,78, né? Pegadinha aí no meio do enunciado, né, para quem não está atento. Em bandeira amarela, então, isso não vai acontecer. Então, a afirmativa de número 2, passei aqui, ela está errada também. Agora nós vamos analisar a afirmativa 3. De maneira verde, o consumidor gastaria mensalmente R$ 3,90 a mais na tarifa de energia em relação a cada lâmpada incandescente usada no lugar de uma LED. Então, nós vamos vir aqui para a condição das lâmpadas. Vamos calcular
o consumo da LED e da incandescente e o custo. A lâmpada incandescente, o custo da energia foi de R$ 4,50, seguindo o mesmo procedimento das outras afirmativas que foram apresentadas anteriormente. E a de LED é de 60 centavos. Se nós subtrairmos R$ 4,50 por 60, nós vamos chegar, então, ao valor de R$ 3,90, que é o que está informando, né, na afirmativa de número 3, R$ 3,90. Então, da nossa análise, né, apenas a afirmativa 3 está correta e, portanto, nós chegamos a essa conclusão que a alternativa B está correta. Certo, pessoal? Então, eu me coloco à disposição, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, né? Podem me mandar por e-mail, meu e-mail alexandre.silveira@pucrs.com.br. Abraço, tchau, tchau.